Bom dia, Catiele. Catiele, eu vou esperar também mais um pouquinho, tá? Ver se mais alguém entra. Porque como é exercícios, eu vou esperar para o máximo de alunos poderem assistir a aula, tá? Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá para a nossa aula? Mais um pouquinho de exercício. Pessoal, eu tinha dito que a nossa aula, nossa prova era semana que vem, mas não é semana que vem não, ainda é na próxima semana, tá? É bom que eu vou organizar uma listinha de exercícios para fazer com vocês. Todos estão ouvindo bem? Ninguém me respondeu? Vocês estão me ouvindo bem? Ah, ok. Então, deixa eu fazer o compartilhamento de tela com vocês. Acho que agora está todo mundo. Então, até a gente foi até aqui, né? A gente vai prosseguir, tá? Ó, essa questão aqui diz o seguinte. Deixa eu fechar isso aqui. Ontem eu não fiz a postagem da aula online, mas eu vou fazer tudo hoje. Eu posto as duas juntas, tá? Essa questão aqui diz o seguinte: de acordo com o funcionamento das máquinas térmicas e as leis da termodinâmica, um ciclo completo de uma máquina térmica, o que a gente pode concluir? A variação da temperatura é negativa? Vocês acreditam? A variação da temperatura é positiva?
A quantidade de calor trocada com as fontes de calor são nulas, pois as transformações sofridas são adiabáticas. A realização de trabalho é nula, uma vez que depois de expandir, a substância de trabalho sofre uma contração em seu volume. A realização do trabalho é nula, uma vez que depois de expandir a substância... Eu lembro de novo aqui o que eu tinha lido. A variação de energia interna é nula, pois a máquina volta a operar com a temperatura inicial. Essa é a correta por quê? Porque qualquer máquina térmica opera em ciclos. Então, durante um ciclo, a máquina ela passa por diversos estados, tá? De pressão, volume e temperatura. Então, entanto, no início de um novo ciclo, a temperatura da máquina ela retorna à sua medida inicial, e é por isso que a variação da energia interna, tá? Ocorre a variação da energia interna e ela depende da temperatura, tá? Por isso que ela é nula. Essa variação da energia interna depende da temperatura e é por isso que ela é nula, tá? Questão 6. De acordo com as leis da termodinâmica, uma máquina térmica real nunca poderá ter um rendimento superior ao rendimento de uma máquina de Carnot. E por que é a letra B? Porque as máquinas térmicas reais, elas não podem estar operando nas mesmas condições, apresentar rendimentos superiores ao da máquina de Carnot, porque o rendimento da máquina térmica real depende do quê? Das quantidades de calor trocadas entre as fontes quentes e frias da máquina. Por isso, a alternativa correta é a alternativa B, tá? Agora, olha só isso aqui. Uma máquina térmica opera recebendo 600 joules de calor a cada ciclo realizado, assim 400 joules de trabalho. Calcule o valor aproximado do rendimento da máquina em porcentagem e assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Para a gente calcular rendimento de trabalho, a gente vai fazer isso daqui, ó. O rendimento das máquinas térmicas convencionais, elas são calculadas por meio dessa fórmula aqui. Rendimento é igual a trabalho dividido pela temperatura de calor da fonte quente. Então, a gente vai ter 400 dividido por 600. 400 era o trabalho, 600 era a fonte de calor, né, da temperatura, calor da fonte quente. E aí a gente divide isso aqui, vamos ter 0,66. Se a gente multiplicar isso por 100, a gente vai ter aproximado 66%. O que conclui é que no final do cálculo, né, se multiplicado por 100%, a gente vai ter essa porcentagem aí, ó, de rendimento. Então, é o que torna a alternativa C a alternativa correta. Agora, olha essa questão aqui. Uma central de energia utilizada por uma equipe móvel de TV desenvolve 1,8 vezes 10 elevado a 7 joules de energia elétrica, enquanto seu motor Peraí, gente, vou começar de novo que eu mesmo me perdi. Uma central de energia utilizada por uma equipe móvel de TV desenvolve 1,8 vezes 10 elevado a 7 joules de energia elétrica, enquanto seu motor a gasolina consome 2,5 litros de combustível, cujo poder calórico é de 3,6 vezes 10 elevado a 7 joules por litro. Rendimento da central é de... Então, vamos aos cálculos. Peraí, deixa eu mover meu mouse aqui para mim poder ir para onde a gente precisa. Então, o que a gente precisa fazer com esse probleminha aí, ó? Primeiro, né, identificar o total de energia retirada do combustível, que é a energia liberada pela fonte de calor quente. E a energia utilizada para gerar energia elétrica, que é trabalho, tá? Então, a gente vai retirar, né, do combustível, a energia que é retirada do combustível corresponde, né, de 2,5 litros, que vai produzir 3,6 vezes 10 elevado a 7 joules por litro. Então, a primeira coisa que iremos fazer é transformar isso daqui para joule, tá?
E aí nós teremos 2,5 vezes 3,6 vezes 10 elevado a 7, que vai dar aí um total de 9,9 vezes 10 elevado a 7 joules, que é o calor liberado da fonte quente. Agora, o texto está falando que para esta quantidade de energia retirada do combustível são gerados 1,8 vezes 10 elevado a 7 joules de energia elétrica, ou seja, produz essa quantidade de energia elétrica que é o nosso trabalho. Agora sim a gente pode calcular o rendimento dessa máquina. Então vamos usar a formulazinha do rendimento, ó. Rendimento é igual ao trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente vezes 100. Então, a gente tem 1,8 vezes 10 elevado a 7, dividido por 9 vezes 10 elevado a 7, vezes 100. Meninos, ó, como a gente tem uma divisão de bases iguais, de potência com mesma base, mesmo expoente, pode cancelar. Então, 1,8 dividido por 9, vezes 100, é 20%. Um refrigerador de uso doméstico é uma máquina térmica invertida. O calor é retirado. Vocês estão conseguindo enxergar, gente, o enunciado aí ou tá pequeno demais? Vocês falam para mim também, tá? Que eu dou uma ampliada na foto. Deixa eu abrir aqui o chat. Ah, tá. A Catiele disse que tá bom para ela e para os demais. Estão vendo bem? Bora interagir, pessoal. Ok, João. Muito obrigada também por responder. Então, vamos lá. Um refrigerador de uso doméstico é uma máquina térmica invertida. O calor é retirado do congelador a temperatura de menos 23 graus Celsius, enquanto a temperatura do ambiente em que ele se encontra é de 27. O coeficiente de desempenho do refrigerador de Carnot, operando em ciclos entre essas temperaturas, é... Então, vamos lá. Vamos ver como fica. Deixa eu movimentar por aqui. Então, ó, o que a gente tem? Primeiro, inicialmente, é necessário a gente ter valores das temperaturas, tudo em escala absoluta. E escala absoluta, tudo transformado para Kelvin. Então, como a temperatura da fonte fria está em 23, menos 23, vamos pegar lá do enunciado. Passou demais. Passou demais. É menos 23 graus Celsius e a fonte quente encontra 27 graus Celsius, a gente vai ter que transformar isso em escala absoluta, tudo para Kelvin, tá? Para transformar, a gente soma com 273. Então, temperatura da fonte fria 273 mais menos 23, que dá 250 Kelvin. Temperatura da fonte quente 273 mais 27, que é 300 Kelvin. Agora sim, para um refrigerador que opera no ciclo de Carnot, tá? Entre essas temperaturas, a gente calcula coeficiente de eficiência, que é essa letrinha grega aqui. Coeficiente de eficiência é igual à temperatura da fonte fria, dividido pela diferença da temperatura da fonte quente pela fonte fria. Então, a gente vai ter 250 dividido por 300 menos 250, que vai dar 250 dividido por 50, que é igual a 5, tá bom? Então, aqui a gente termina mais um ciclo de atividades e semana que vem a gente faz uma outra listinha elaborada com mais questões. Aí a gente vai estudar um pouquinho de gases também, tá? Não só isso aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Gostaria que voltasse algum exercício e explicasse novamente? Ou tá tudo tranquilo para todo mundo? Me digam aí. Na verdade, deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar no funcionamento dela. Depende, não que ela tenha um rendimento maior, não, Catiele.
Depende do tanto que ela completa em cada ciclo. Como a gente viu, ó, apesar dela ficar ligada o tempo todo, ela trabalha por ciclo. Então, aquele ciclo dela lá é o mesmo em cada etapa, entendeu? Então, não é que ela tem um rendimento maior, ela vai completar o ciclo dela. Então, suponhamos que, igual aqui na nossa atividade, no nosso exercício aqui que nós acabamos de fazer, a essa temperatura, nesse ciclo, esse refrigerador, ele tem uma eficiência de 5%. Então, todo o ciclo dele, esse vai ser a eficiência dele, o trabalho dele realizado. Porque as máquinas térmicas, elas não alteram ciclos, pelo contrário, os ciclos, eles são repetidos. Terminou um ciclo, começa outro. Completou um ciclo, começa outro. Só que o refrigerador, a diferença dele das máquinas térmicas que a gente calculou é que quem libera a temperatura para o seu funcionamento vem da fonte fria, tá? E o que não é utilizado vai para a fonte quente. Ele é o que faz o processo invertido. Só o refrigerador também. O restante não, tá? Não, aí claro, né? Depois de velho vai diminuir sim, porque aí você já tem outros problemas. Aí você tem que ver se aquele compressorzinho que tem atrás lá, que é o que dá pressão no gás, se ele está funcionando corretamente. Se ele não tiver, tem que ser trocado, tá bom? Aí sim, ela vai perdendo eficiência, mas ela vai perdendo eficiência porque o material que produz todo o processo, ele já está precisando ser trocado, a vida útil dele está acabando. Porque nenhuma coisa também, nenhuma máquina térmica, nem nada é construído para durabilidade a vida toda. É claro que à medida que ele vai completando o ciclo, vai passando-se anos, por isso que tem as garantias. Você entendeu? Tem tantos anos de garantia, passou disso, toda a vida útil, ela vai diminuindo. Mas isso também, gente, já é algo que como vai diminuindo e precisa ser trocado, já é algo que favorece. Sim, aí o que acontece? A bateria do celular, aí a gente tem problema no lítio, que é presente nas baterias. A vida útil do metal, ela vai morrendo. Todo metal tem uma vida útil. Então, à medida que ele vai sendo utilizado, ela vai morrer, ele vai morrendo e precisa ser trocado, tá? Ou quando não, ele já não consegue mais fazer o trabalho dele direito, principalmente quando o celular ele é mais. Vocês podem reparar que os celulares antigos, sem esse uso maior de energia, que são os Androids, são os celulares que mais têm durabilidade. Aqueles simplesinhos mesmo, só de você carregar, funcionava só para receber chamadas. Vocês chegaram a conhecer celulares desse tipo, eu imagino, né? Porque eles são antigos, mas até hoje em camelô tem desses celulares. Eles não têm esse sistema de Android que os atuais têm. Então, mas por que disso? Porque o gasto de energia dele é maior, entendeu? Então ele não precisa usar muita energia para operar o seu trabalho. É por conta disso. Agora, os atuais já não é assim mais. Os melhores celulares hoje em dia, que têm maior durabilidade de bateria, duram no máximo 2 dias. Alguns, raridade, 3 dias, mas é justamente por causa de todos os programas instalados no celular e que necessita dessa recarga maior, desse gasto maior de energia. É por conta disso, tá? Então, toda máquina térmica, ela tem uma vida útil. Quando a vida útil dela acaba, ela estraga. Vocês podem ver que refrigeradores antigos, eles são mais potentes, mas é justamente pela simplicidade da máquina. Não sei se eu consegui tirar a sua dúvida, se eu consegui te responder. Ah, então tá bom.
Então, eu vou para a chamada, tá? E vou terminar de converter a aula de hoje, e aí eu já faço as postagens todas. Já vou começar postando a de ontem lá no grupo. Vocês vão ter 2 aulas lá postadas hoje, tá? Que é a aula de ontem e a aula de hoje. Então, vou fazer a chamada. Catiele. Presente. Gente, eu nem perguntei, né? Perguntando de novo, tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa, dúvida em alguma coisa? Manda aqui para mim, ou então, ó, manda aqui para mim no bate-papo, igual a Catiele faz, ela pergunta aqui a maioria das coisas aqui pelo bate-papo, no chat, que eu respondo, tá? Maria Eduarda. Presente. Hildo. Presente. Luiz Fernando. Presente. Hendrick. Presente. Jonathan Robson. Presente. E Kaique Vinícius. Presente. Então, meninos, muito obrigada pela presença e participação na aula. Tenham um bom final de semana e até semana que vem, tá bom? Eu disse para vocês que semana que vem era a nossa prova, mas não é não, a prova ainda é na outra semana, tá? Segunda-feira ainda é 31, a prova começa no dia 7 de junho. Então, tchau, tchau.